Olá, continuando aqui o nosso trabalho de estudos no direito econômico. No enquanto passado a gente falou sobre princípio constitucional econômico e propriedade privada, coisas muito bacanas, mas o vídeo travou. Eu não vou ficar recuperando, lutando para fazer novamente leitura de coisas que passaram, porque vai ficar muito repetitivo, vou perder tempo. E aí o material é muito extenso, então o que deu para gravar, gravou, o que não der, a gente leu e a gente pode trabalhar em outro momento isso aí. Tá? Então, continuando aqui, propriedade versus liberdade. A ideia era de que a propriedade privada estava associada à preservação da liberdade individual. Ao pronunciar-se sobre a propriedade do sistema codificado, a partir do Código Napoleônico, após a Revolução Francesa, que criou-se aí essa noção do que é a propriedade privada e teve as primeiras formatações a respeito disso, aduz Kataoka. A propriedade no sistema codificado é o modo de aferir um sucesso de cada homem, através do resultado do livre jogo do tráfego jurídico, em que o legislador é um grande árbitro de regras neutras, que influenciassem o menos possível nos resultados. Mais do que isso, é um direito absoluto no sentido de que só encontra limites em escassez medida e ainda assim para garantir a paz pública e a fruição dos demais proprietários. Fecha aspas. Levou muito tempo para que se afirmasse a constatação de que a propriedade poderia significar falta de liberdade. Sensível à alteração histórica, a Constituição de Weimar, de 1919, em seu artigo 153, enunciava a propriedade obriga. Seu uso deve ao mesmo tempo servir ao bem geral. Esboçava-se uma tentativa constitucional de garantir ao mesmo tempo a propriedade e a liberdade. A amplitude de proteção da propriedade, garantida justconstitucionalmente, passou no decorrer dos anos por uma ampliação considerável. Deste alargamento do campo de proteção e do interrelacionamento crescente da economia de um país industrializado moderno surge ao mesmo tempo a necessidade de repensar o sentido liberal da propriedade, a garantia da propriedade. O sentido liberal da proteção, a garantia da propriedade. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Deste alargamento no campo de proteção e do interrelacionamento crescente na economia de um país industrializado moderno surge, ao mesmo tempo, a necessidade de repensar o sentido liberal da proteção à garantia da propriedade. Quanto mais posições jurídicas forem asseguradas como propriedade, tanto maior será o perigo de que seu uso irrestrito e ilimitado dê ao proprietário um poder econômico e social sobre outros e o Estado. Dessa conclusão é que surge a necessidade de modificar o alcance protecional da garantia à propriedade. Nas palavras do autor, abre aspas, de fato, a configuração do direito de propriedade mudou muito desde as codificações oitentistas. De fato, a configuração do direito de propriedade mudou muito desde as codificações oitocentistas. A fragmentação do gênero propriedade em diversas espécies, a propriedade material, intelectual, artística, a propriedade das marcas e etc. E a conformação no ápice do sistema normativo de que a mesma se encontra funcionalizada ao atendimento de um fim social, conferiram uma nova significação e conteúdo ao direito de propriedade, que assim posto confere o uso, gozo e disposição do bem pelo conteúdo ao direito de propriedade, que assim posto confere o uso, gozo e disposição do bem pelo proprietário, mas sem perder da vista os interesses sociais potencializados pela funcionalidade afeta ao exercício daqueles direitos.
Há mesmo uma perda de centralidade na res. A perspectiva social da propriedade privada dignifica o dominus, mas também o não dominus. A perspectiva social da propriedade privada dignifica o dominus, mas também o não dominus. Nesta linha, e de acordo com o artigo 1128 do Código Civil, o proprietário tem faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha, mas o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial. A flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitadas a poluição do ar e das águas. Próximo item. Aspecto estático e dinâmico da propriedade. A dogmática tradicional sempre se ocupou